leitores, tudo bem? Hoje o vídeo é de top 10. Top 20 no caso. É, porque é 10 meu e 10 dela. A gente vai fazer 5 meu e 5 dela, só que não deu. Simplesmente não deu. É muito livro bom. Foram 10 e ainda faltou coisa. Faltou. Em 10º lugar, qual é o seu? O meu é Cores Vivas, da Dark Side, que foi assim uma leitura incrivelmente maravilhosa. Já tem vídeo aqui no canal. Então se você não conhece, passa lá, deixa seu like, seu comentário. E o meu é Uma Irmã, da editora Nemo. Eu botei, assim, eu pensei em fazer um vídeo só de quadrinhos, só que aí vai queimar muito cartucho. Então a minha lista tem, eu acho que 4 quadrinhos e 6 livros, e eu tentei não repetir o autor, menos o Stephen King, que eu não consigo. Eu tive que botar mais de um livro desse. Sinto informar que na minha lista não tem nenhum Stephen King. Poxa. Enfim, Uma Irmã é uma história muito bacana sobre uma história coming of age, né? Sobre crescimento, sobre despertar, sobre o descobrimento da liberdade na adolescência e tal. Fala sobre um garoto francês que vai passar as férias aí numa cidade isolada, numa casa de campo que os pais dele têm na França e tal, e ele conhece uma garota que mexe com os hormônios dele de um jeito que ele não conhecia antes. É uma história bem bacana, bem... De descobrimento? De descobrimento. Uma história bem sutil, na verdade. Ela é bem bonita, apesar de, tipo, muita gente achar que ela tem um teor erótico demais pra a idade dos personagens, sabe? Eu achei que é uma história que lida com isso muito bem, na verdade. É do Bastien Viver. Esse cara, ele escreveu O Gosto do Cloro. Ele é muito bom. Um quadrinista muito bom. O traço dele é sensacional. Número 9. O número 9 é um livro que eu li recentemente, agora no final do ano, que é Bem-vindos à Rua Maravilha, que tem uma resenha lá no Instagram, então confira, porque eu amei demais. É de um autor nacional, Gabriel Mar, e além de nacional, ele é regional aqui de Manaus, então é uma literatura YA com muita representatividade que todo mundo deveria conhecer. O meu é outro quadrinho. É de um autor que eu conheci esse ano. Eu conheci 2 autores esse ano que já entraram na minha lista de melhores quadrinistas de todos os tempos. E um deles é o Tom King. Eu pensei muito em botar o Visão aqui, só que eu acho que o Senhor Milagre, que é meu nono lugar, ele tem umas paradas que ele discute melhor que o próprio Visão. Ele é uma HQ que o Tom King ele é conhecido por pegar esses personagens que já existem, tipo, ele escreve o Batman agora, tipo, pegou o Visão, pegou o Senhor Milagre, que são personagens um pouco mais escondidos no legado da DC e Marvel, e ele escreve histórias incrivelmente humanas com eles, sabe? Histórias brilhantes. E Senhor Milagre fala sobre um cara, que é o Scott Free, o Senhor Milagre. Ele é um super-herói, um ser super que tem depressão. Então ele mostra como até o mais poderoso dos seres é derrubado por essa doença escrota demais. E 8º lugar, eu confesso que eu dei uma roubada nesse 8º lugar. Uma roubada... Nossa! O top da Mônica é top 15, não é top 10. E em 8º lugar eu coloquei Labirinto do Fauno, que é um livro... Meu Deus, é maravilhoso! É assim, o filme, só que acrescentado de uma descrição maravilhosa da mesma autora de Coração de Tinta, e ficou incrível esse livro. Ela escreveu em parceria com o Del Toro, que é o Guilherme Del Toro, o cara que fez o filme, que é muito bom, assistam. Então assim, o filme é o livro é muito parecido com o filme, e com a descrição dela e eles juntos é perfeito, gente. E na minha 8ª colocação também tá Stranger Things, que é o livro da Dark Side, que fala dos anos 80 e das referências da série Stranger Things. Sim, roubei. O livro é muito bom, mas pô, só um. Pô, 2 livros numa posição só. É porque tem a ver com filme, série, então assim, tô na mesma posição. O meu 8º lugar eu também dei uma roubada, eu vou admitir. Eu não botei 2 livros, mas é porque esse livro eu já tinha lido antes. Eu botei uma releitura aqui, porque relendo agora, depois de muitos anos, eu peguei coisas novas nele, eu dei um novo significado pro livro e eu gostei dele de uma maneira mais extrapolada, que é Zona Morta, do Stephen King. Uma história clássica do Stephen King. Eu não vou nem me dar o trabalho de dar sinopse, se você não conhece. É um livro muito bom, ele tem um dos melhores protagonistas do King, que é um cara que só quer ser uma pessoa normal, mas acaba sendo levado para um mundo sobrenatural maluco e tal. E ele discute muitas coisas políticas que, pro ano que eu li, eu achei muito relevante hoje, sabe? O King é um visionário, ele foi um visionário nisso. Enfim, é um livro muito bom do Stephen King, mas isso é redundante, né? O 7º lugar entrou um mangá. Eu não tenho muito costume de ler mangá, mas tipo, esse ano lançou um mangá que acabou com todo o meu coração, porque é perfeito. É A Menina do Outro Lado, da Dark Side, e do Nagabi. Meu Deus, gente, é incrivelmente maravilhoso. Leiam, é super curto
E isso me deixa tão triste, porque sempre acaba numa parte super importante e você tem que esperar um tempo para o próximo vir. Mas eu já li os 3 volumes esse ano, então, pelo amor de Deus, Dark Side só traz mais na Gabi. O meu também é um quadrinho, mas não é japonês, ele é um quadrinho europeu, do Manu Larsenet, é um cara que ele tem um traço que, cara, é quase uma pintura rupestre moderna. É um quadrinho muito lindo, lançado pela galera do Pipoca Nanquim, que dispensa comentários, a edição dos caras. Alexandre Calari, Bruno Zago e Daniel Lopes. Se vocês por acaso virem esse vídeo algum dia, um abraço pra vocês são foda. Trata-se do Relatório de Brodeck. Ele é um quadrinho que ele se passa numa vila pequena europeia pós Segunda Guerra Mundial. E ele segue o Brodeck, que é esse cara que precisa escrever um relatório, como diz o título, sobre um assassinato de um andarilho que ocorreu nessa vila dele devido a algumas desconfianças que os locais tiveram. E aí ele tem um dilema com esse relatório. É uma leitura muito pesada, uma leitura muito triste, mas que ainda assim consegue encontrar em toda essa sujeira dela, esse negócio pós-guerra, pré-guerra e durante a guerra, ele consegue encontrar uma certa poesia na maneira que ele retrata os nazistas, na maneira que ele retrata a desconfiança das pessoas. É um povo que sofreu muito durante a guerra e antes até. É um povo muito pobre que tenta assegurar o modo de vida deles, talvez da maneira mais terrível possível, e o Brodeck é um grande personagem. Então só não ficou mais pra baixo da lista, tipo no pódio, porque os próximos livros da minha lista são maravilhosos, sensacionais. Eu acho que é importante ressaltar também a edição É. do Pipoca Nanquim, que tá muito, muito bonita, gente. Tá capa dura, veio uma luva maravilhosa, então assim, o cuidado que eles estão tendo nas edições das HQs é maravilhoso. É quase um álbum de fotografias, um livro de recortes. É quase um caderno que o Brodeck escreve o relatório dele. É bem bacana. 6ª colocação, eu roubei aqui também. Porque esse ano eu conheci Maresi, As Crônicas da Abadia Vermelha, e eu li o primeiro e o segundo, é uma trilogia, pela editora Morro Branco. Gente, que livros maravilhosos. O primeiro é Maresi, o segundo é Naondere, que é incrível. Trata de questões assim, de relacionamento abusivo, de depressão, de coisas assim que as mulheres passam todos os dias. A descrição é super pesada, então se você tem algum tipo de gatilho, não lê esse livro. Neste momento eu demorei alguns meses pra ler ele inteiro, mas são maravilhosos e eu amei a escrita da autora, eu amei cada capítulo e amei cada mulher e o jeito que ela trabalha a sororidade. Então assim, apenas leiam. No sexto lugar tem uma divergência com a Monique, porque esse livro também tá no top dela, mas no meu ficou em sexto lugar. Se trata de O Ceifador, do Neil Shusterman. Eu acho absurdo estar em sexto lugar. Enfim, ele tá em sexto lugar porque eu gostei mais dos outros 5 livros, então vou fazer o quê? Enfim, O Ceifador do Neil Shusterman trata-se de uma semi-distopia, é uma utopia, não, é uma distopia que tá disfarçada de utopia, basicamente. Fica meio complicado falando assim, mas enfim. Ele é um livro que, quando eu peguei ele, eu pensei que ele ia ser mega YA, mega Nossa, juvenil e tal, só que ele discute umas paradas bem legais, assim, até questão de raça, questão de credo, esse tipo de coisa. Eles têm lá uma entidade tecnológica que substituiu toda e qualquer religião e as pessoas simplesmente pararam de morrer. E os ceifadores, que são essa galera que treina e tal, são os responsáveis pelo controle populacional. Eles decidem quem vai morrer, como a pessoa vai morrer. E é nesse cenário que a gente conhece o Rowan e a Citra, que são 2 dos melhores protagonistas que eu li esse ano. E nenhum deles deve nada ao outro, sabe? Os dois são sensacionais, cada um na sua instância. A gente vai entrar com eles nesse processo de se tornar ceifadores. É muito foda. O ceifador é incrível, incrível. Estamos aguardando muito o terceiro volume esse ano, então por favor, seguinte. E vamos para o 5º lugar. O meu 5º lugar é Feminismo para Todo Mundo, que claro, obviamente tinha que ter um livro feminista nessa lista. Que é da Bell Hooks, foi o primeiro livro que eu li dela. E todo mundo falava super bem e eu vi o porquê disso. Ela trata de uma forma tão clara e simples e dinâmica o que é feminismo. Se vocês escutarem o miado nesse vídeo, é porque a gente tem um novo morador. O novo integrante do Viagens Literárias. Então se vocês ouviram miado, é ele, tá? E é isso, esse livro é o meu 5º lugar. Presta atenção. Tô prestando. É o meu 5º lugar e é um livro maravilhoso, então todo mundo quer saber mais sobre feminismo.
esse é um ótimo livro pra iniciar. O meu quinto lugar ganhou do Ceifador por muito pouco. Trata-se de um dos meus autores favoritos da atualidade, o meu queridíssimo Brandon Sanderson, que foi o autor da trilogia Executores, lá O Coração de Aço, Tormenta de Fogo e Calamidade. E ele chegou aqui pra mim no maior patamar dele. Eu ainda não li Elantris, tá, gente? Vai ficar pra 2020. Trata-se de Mistborn, O Império Final, o primeiro livro da saga Mistborn, da Primeira Era. Eu fiquei fascinado pelo mundo que ele criou. Assim, um mundo... Pode-se dizer que é um mundo de fantasia meio que padrão. A gente tem um imperador que é maligno, a gente tem o personagem anti-herói, que é o Kelsier, a gente tem a heroína, que é a Viena e tal. Só que ele pega essas paradas e ele dá aquela mexidinha, sabe? Ele conta do jeito dele, com as coisas dele e tal. Você sempre tem alguma coisa que os heróis vão aprendendo e tal. E aqui é um sistema de magia que é baseado principalmente em metais. Cara, é incrível o que o Brandon Sanderson faz com esse sistema de magias. Você fica cativado por isso desde o início do livro. O Kelsier e a Viena são personagens incríveis. Destaque pro Kelsier, que eu acho que esse livro é dele. Me disseram que os próximos livros são bem da Viena, assim, sabe? Mas esse livro pra mim foi do Kelsier. Ele foi o cara que me ganhou nesse livro. A Viena é foda também. Eles dois, a dinâmica deles dois de mestre e aprendiz é incrível. Fica aí de dica pra vocês o Mistborn. Monique tá rindo do gato. Meu quarto lugar ficou a série Crianças Desajustadas, que eu roubei aqui, coloquei o primeiro e o segundo. O primeiro é De Volta para Casa, o segundo é Entre Gravetos e Ossos, que foram livros que me surpreenderam demais. Da Estramão Branco eu achei maravilhoso e eu estou desesperada pela continuação. Lá fora já tem vários livros da série, aqui só tem esses dois, então... Pelo amor de Deus, tragam logo todos. Meu quarto lugar ficou com um livro nacional, foi a minha grande surpresa do ano, que é o VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, do César Bravo, mesmo autor de Ultra Carne, lançado pela Dark Side Books. Eu sempre quis ler Ultra Carne, nunca tive oportunidade. Quando eu peguei o VHS, a gente recebeu parceria com a editora, e eu comecei a ler, meu Deus, eu vou ter que ler Ultra Carne, tratei de ir no site deles comprar, inclusive... Link aqui embaixo. Da Amazon também, aí você ajuda a gente a crescer. E o Verdadeiras Histórias de Sangue, ele é um livro que se passa entre 85 e 95 e ele conta diversos contos que acontecem na região da cidadezinha de Três Rios, no Nordeste Paulista, e eu não vou falar muito mais sobre porque eu vou fazer um vídeo inteiro só sobre esse livro maravilhoso. E chegamos ao terceiro lugar, que o meu ficou com uma HQ que eu já vinha namorando há muito tempo pelo Instagram. Era um financiamento coletivo e eu não tive a oportunidade de apoiar, que é Saudade. Gente, vocês não estão entendendo o quanto eu chorei lendo essa HQ. É maravilhosa, os autores são super fofos, eles falam com todo mundo no Instagram. E assim, se você tiver a oportunidade de comprar, compre essa HQ porque é maravilhosa. Isso daqui não é publi, não é nada, eu só tô falando que é incrivelmente maravilhosa. Vai falar da relação íntima de um animal com as pessoas, como os animais eles são tão próximos de nós e a gente não sabe dar esse devido valor, sabe? Então leiam a introdução dessa HQ, meu Deus do céu, é incrível. No meu terceiro lugar, lá no início, quando eu falei do Tom King, eu disse que foram dois autores de HQs que me cativaram esse ano. O segundo foi o Jeff Lemire. Eu li basicamente tudo do Jeff Lemire esse ano. Li o Ninguém, li Nada a Perder, li Essex County, li Descender, li Black Hammer, li uma porrada de coisa, mas nada me pegou como O Soldador Subaquático. Eu li também uma HQ muito sensível, sabe? Eu achei muito foda o jeito que ele trata a relação paterna. E eu me surpreendi, foi a primeira HQ que eu li do Jeff Lemire. É um cara que ele escreveu essa HQ bem na época que ele foi ser pai. Ele ia ser pai pela primeira vez, ele escreveu essa HQ nessa época, então ele botou muito da relação dele com o próprio pai dele e tal. Se você tem gatilho, não sei se é gatilho que pode chamar, mas se você é sensível a esse tema paternidade, talvez você ame ou odeie essa HQ. Eu acho que é bem capaz de amar. Pois é, ela é uma HQ que ela é feita toda nos traços do Jeff Lemire, que são os traços meio rabiscados assim. Alguns podem considerar feio, mas eu acho que compõe a obra de uma maneira inacreditável. Eu acho lindo os traços do Jeff Lemire. Conta a história do Jack Joseph, ele é o soldador subaquático do título, é um cara que mergulha a distâncias inimagináveis para soldar plataforma de petróleo, é um trabalho que é extremamente perigoso e um dos mais bem pagos do mundo, é um trabalho que existe de verdade porque
é muito perigoso, então você tem que pagar muito pro cara pra ele ir lá embaixo, sabe? E o Jack Joseph, ele faz isso em busca de uma certa aprovação do falecido pai dele, que também era um soldador subaquático. E pra completar tudo isso, a esposa do Jack Joseph tá grávida do primeiro filho dele. Então, soma-se a tudo isso, a narrativa brilhante e sensível do Jeff Lemire, e a gente tem um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida, de um dos melhores autores de quadrinho que eu já li na minha vida. Entramos no top 2. Muitos dos melhores livros que eu li esse ano foram bem no início. Esse daqui, nossa gente, fez eu amar a autora de um jeito que, meu Deus, fazia muito tempo que eu não me apaixonava por uma autora dessa. Que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Le Guin, eu acho. Le Guin. Mas ela é perfeita, gente. Esse livro é incrivelmente maravilhoso. A gente recebeu da editora Aleph. E o jeito que ela trabalha diversidade e humanidade nesse livro, assim, você tem que ler. Se você está começando a ler ficção científica, comece por esse livro, porque eu comecei por esse livro e eu estou tentando dar continuidade, mas esse livro, assim, é perfeitamente maravilhoso. Leiam A Mão Esquerda da Escuridão, porque é incrível. Falando de ficção científica, tem outro autor que se tornou um dos meus favoritos. Sério, ele tá no meu top 3 agora. Stephen King, Bernard Cornwell e esse cara que eu já vou revelar. Neil Gaiman saiu. Um minuto de silêncio para Neil Gaiman. Eu me surpreendi muito com a narrativa dele. Tu pega Black Mirror, por exemplo, que é uma série bem atual de ficção científica. Normalmente eles usam a ficção científica, Matrix também, qualquer obra assim, Blade Runner, para discutir assuntos humanos. Eu acho que esse é o legado da ficção científica. E o Blake Crouch, que é o autor, faz isso muito bem. Eu li, acho que tudo que tem dele no Brasil, acho que são 3, 4 livros, eu li esse ano. Mas nada foi tão bom, os 3 foram maravilhosos, mas o melhor de todos, com certeza, foi Matéria Escura. Tem resenha aqui no canal. Tá a qualidade um pouquinho baixa, a gente não tinha mudado de equipamento na época, né? A gente tava com equipamento inferior. Mas eu considero uma resenha bem legal, é uma das que tem mais visualizações aqui, apesar de ter poucas. Compartilhem aí. A gente conhece a história do Jason Dessen, é um cara que tem que embarcar na maior loucura da vida dele. É um livro que ele fala de diversas dimensões e ele utiliza isso para falar sobre as escolhas da vida. O que você faria se 10 anos atrás você pudesse ter tomado um outro caminho? O que teria acontecido com você, sabe? E ele põe o Jason Dessen nesse cenário, atravessando diversas dimensões e conhecendo diversas versões de si mesmo e tal, e vendo como poderia ter sido sua vida. É um livro muito bacana, um livro muito... Eu sei que a gente está usando muito essa palavra, mas sim, muito sensível. É um livro que tem um ritmo muito bom, sabe? Ele tem umas partes assim de ação que são muito legais. Tem um protagonista extremamente bem escrito. É um livro, no geral, extremamente bem escrito. Agora chegou o momento do primeiro lugar. O momento de eu panfletar o Ceifador e a Nuvem. Gente, esses foram os melhores livros que eu li esse ano. O Renan colocou no 6º lugar, o que eu acho um absurdo, porque os personagens são incríveis. A Cítara, ela me comprou de um jeito, ela é tão inteligente, tão bem articulada e consegue, tipo, prever tudo na mente dela e como cada coisa vai ser e ela vai mudar aquilo. É incrível. E o Ro é uma máquina de matar, basicamente. Tipo isso. Com emoções, o que é importante. E eu também gosto muito Gosto muito nesse livro dos mentores do Ronan e da Citra, que são incrivelmente maravilhosos. E o meu sonho é eles ficarem juntos. Já fica aqui o spoiler. Mas. Não é spoiler porque eles não ficam juntos. Agora é spoiler. Mas o meu sonho é ver eles juntos. Mas esses livros são incrivelmente fodas. Porque é uma distopia totalmente diferente do que eu já li. E inovadora, o que a gente está precisando ainda nesse mercado literário. E o meu primeiro lugar, para surpresa de absolutamente ninguém, é Stephen King. Ele aqui, mas na verdade eu gostei dele tanto quanto eu gostei do Matéria Escura. Só que por ser um lançamento desse ano e por se tratar do Stephen King, eu resolvi pôr ele em primeiro lugar, que é O Instituto. Eu gravei a resenha aqui, que é a nossa resenha mais vista do canal. Tá maravilhosa, assistam lá. Ficou muito boa. Ficou muito boa. E ele é um livro que ele trabalha com muitas coisas que o King já fez antes. Ele trabalha com criança, que é uma coisa que o King já fez muito. Ele tem toda a parte política que o King tá gostando bastante de retratar nessa última década, desde 2012 com Novembro de 63 até antes. Tem toda a brutalidade do King, apesar de tratar-se de crianças. Ele é um livro bem claustrofóbico, ele é um terror social
muito bem escrito. O King é um monstro, gente. Ele escreve muito, não tem o que falar desse cara. E ele pega esse livro todo pra desenvolver um personagem que é o Luke Ellis. Eu adoro quando ele faz isso, gente. Eu adoro quando ele pega um livro, pô, não, esse livro aqui, ele tem isso aqui de plano de fundo, mas ele vai ser sobre esse cara. E aí ele começa a destrinchar o cara, e você conhece todos os maneirismos do cara e a cabeça dele. E aí quando chega no final, pro clímax, você tá torcendo tanto pra ele que não tem mais como achar o livro ruim, sabe? É um livro que ele tem um final que é muito agridoce, ele é otimista e pessimista ao mesmo tempo, mas ainda assim ele é um final incrível. E por hoje é isso. Esse foi o nosso top 10/top 20, talvez, de viagens literárias. Eu espero que vocês tenham gostado. Os links de todos os livros vão estar aqui na descrição. Se você quiser ajudar a gente a crescer mais um pouquinho, compre lá no nosso link da Amazon. Aqui nos cards vai ter os vídeos que a gente já tem resenha aqui no canal dos livros que a gente falou. Esse ano foi cheio de leituras boas. A gente acho que não teve nenhuma decepção literária. Não muito grande, pelo menos. Nada tão gritante igual 2018. A gente escolheu muito bem nossas leituras. Ai, ainda bem. E que venha 2020 com muitos livros bons, com muita saúde, comidas, promoções literárias. Vai ser chibata. Vai ser chibata. E vai ter muitas novidades também em 2020. A gente vai mudar umas coisinhas. Mas é isso, gente. Muito obrigada por esse ano. Obrigada por sempre estar apoiando aqui o canal, que cresceu bem esse final de ano. A gente tá com mais de 600 inscritos, então muito obrigada. E até a próxima. Você quer falar alguma coisa? Não.